Horóscopo chinês? Economia global aquecendo os motores da redução dos estímulos. Mercado americano, será que vem correção por aí? Economia Brasil, bem-vindo aos juros contracionistas. E na Bolsa Brasileira, continue focando no micro. Esses são os 5 pontos de atenção para investir em outubro. Meu nome é Lucas Collazo, eu sou especialista em investimentos aqui do time da Rico e o primeiro ponto de atenção para investir em outubro é o horóscopo chinês. Aí você vai me perguntar, como assim Lucas Collazo, horóscopo chinês? A gente entrou num período ali do horóscopo chamado Mercúrio Retrógrado, astrologia maluca. E não me pergunta o que é isso, porque não é a minha área. Mas o que eu posso dizer, que eu aprendi até agora pelo menos, é que é um período de confusão e de volatilidade. E se a China mostrou alguma coisa pra gente nesse último mês, foi volatilidade. Aliás, a gente espera que ela continue pro mês de outubro. Bom, falando um pouquinho dessa história, se você acompanhou aquela treta da Evergrande Group, basicamente a segunda maior incorporadora chinesa que não ia pagar a sua dívida e os seus credores começaram a ficar um pouquinho irritados. São mais de 300 bilhões de dólares em dívida. O que acontece nessa história? A China, ela tem um plano quinquenal. A cada 50 anos a China define um plano. A cada 50 anos. Dentro desse plano, estava indicado que a China começaria a mudar o seu framework. O que é framework? Basicamente o modelo de trabalho que a China vinha tocando até aqui. Para quem conhece a China, sabe que ela sempre teve esse comportamento de crescer muito. Ela muda o framework para qualidade, focar na qualidade, no bem-estar dos seus cidadãos e tirar um pouco o pé do acelerador desse crescimento a qualquer custo. O que significa que o governo não vai estar mais disposto a financiar, ajudar empresas a continuar a se endividar, vai criar inclusive regulações para isso, para evitar que essas empresas não continuem se endividando dessa maneira. Também vai intervir em alguns setores, como fez no setor de tecnologia e no de educação, que deu bastante o que falar também. E tudo isso incomoda o mercado, O mercado fica preocupado em relação à continuidade do crescimento das companhias, mas era algo que já estava planejado no plano quinquenal, não é uma novidade, mas mesmo assim o mercado ficou muito estressado, a gente teve essa queda, porque a gente acaba lembrando de 2008, lá na crise que a gente viu nos Estados Unidos, aquela crise financeira que acabou levando embora o grande banco Lehman Brothers, e aí as pessoas começaram a ficar com um pouco de medo de que a Evergrande seria um novo caso, um novo Lehman Brothers, o Lehman Brothers chinês. Mas o que você deve estar se perguntando é, China é oportunidade ou não? Bom, a gente continua com uma visão construtiva para a China de longo prazo, ela continua sendo a segunda maior economia do mundo, uma potência emergente, tem um mercado endereçável gigantesco com mais de 1,4 bilhão de pessoas, foca em inovação e tecnologia e tem potencial para dobrar a renda per capita dessa população, ou seja, maior poder aquisitivo, mais din-din no bolso. E cada vez mais está abrindo o seu mercado para o investidor estrangeiro, ou seja, dando mais acesso, que também dá uma potência para esse mercado continuar andando para cima. Então a gente continua achando que a visão para a China é construtiva sim no longo prazo, mas claro, lembrando que é um mercado que tem mais volatilidade, que vai sim dar mais sustos no curto prazo. É claro que essa história inteira vai impactar a Bolsa Brasileira. Você quer saber como? A gente vai falar mais sobre ela no tópico 5, então fica até o final do vídeo para conferir. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Isso mesmo, são os motores da economia global aquecendo para iniciar o processo de redução de estímulos. Aliás, ele já começou. Em boa parte do mundo, os bancos centrais já estão subindo a taxa de juros para territórios até contracionistas, quando você passa a querer desestimular a economia para controlar a sua inflação e a alta de preços. Pois é, a gente já está vendo esse movimento em boa parte das economias, inclusive nas economias emergentes, Enquanto isso, lá no mundo desenvolvidão, nem todo mundo está tão pronto assim para isso, como é o caso de Japão e Europa, mas todo mundo está de olho em quem? Na terra do tio Sam, Estados Unidos, óbvio, eles que são a maior economia do mundo e têm ali uma grande influência nas demais. Os Estados Unidos já vão começar o processo de tapering, que é você parar de fazer a recompra de ativos e de forma indireta injetar dinheiro na economia, começando a partir de agora, no finalzinho desse ano, e indo até o meio do ano que vem, quando eles devem cessar de vez essa recompra de ativos, que é uma das formas de você estimular. E do ponto de vista da taxa de juros americana, o Fed Funds, ele deve permanecer estável do jeitinho que ele tá até o final do ano que vem, até o final de 2022, e começar
começo de 2023, quando aí sim os Estados Unidos podem começar a subir a sua taxa de juros, o que é positivo porque significa que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ver a taxa de juros americana subindo demais. Lembrando que a gente já vê reflexo disso, o mercado já está esperando essa taxa de juros aumentando lá nos Estados Unidos. A gente observa isso por meio dos títulos públicos americanos, as treasuries mais longas, de 10 anos ali, já mostram uma alta, né, da sua taxa de juros, da remuneração desses títulos. E quanto mais esse juro sobe lá, pior é para países emergentes, porque como o investimento lá é um investimento de menor risco, o investimento em um país emergente é de maior risco, acaba que quando o juro sobe lá, vira uma grande draga de dinheiro, começa a puxar dinheiro do mundo todo para lá, todo mundo quer correr com o dinheiro para lá porque está pagando mais com um risco mais baixo e tira dinheiro de geografias que são mais arriscadas, por assim dizer. Por isso as moedas emergentes nesse período acabam performando um pouco pior. Bom, e toda essa história que eu acabei de contar em relação aos bancos centrais do mundo, principalmente o Fed lá, o Banco Central Americano, em relação à retirada dos estímulos e também essa história toda de aumento da taxa de juros, ou pelo menos perspectiva para que ela aconteça em breve, tudo isso começa a fazer o mercado a se questionar em relação a diversos investimentos, inclusive a própria Bolsa Americana, que tem performado tão bem recentemente. Com tanta notícia boa assim, a galera já começa a se perguntar se não tá vindo uma topada aí pela frente. E é importante lembrar também que lá nos Estados Unidos a gente tem muita empresa de tecnologia, né? As Big Techs estão lá, são as empresas que estão, boa parte delas, né, listadas na Nasdaq, que é muito conhecida por ser povoada por essas empresas de tecnologia, né? Essas empresas, elas são empresas, como a gente chama aqui no mercado, de growth, né? Que são empresas de crescimento. O que significa isso? Basicamente são empresas que têm o seu valor lá no futuro, você espera que ela vai crescer muito, que ela é de inovação, ela vai entregar coisas que você não espera. Então você acha que ela vai te entregar retorno lá na frente, e também são empresas que na média precisam de muito capital, né, para se desenvolver, são empresas que precisam crescer muito, né, então elas acabam se endividando muito. Quando a taxa de juros sobe, dentro dessa história toda de valuation aqui que eu tô brincando com vocês, você deixa o capital mais caro, ou seja, para ela continuar crescendo o custo aumenta, e lá na frente também o valor futuro dela fica mais baixo, porque quando você vai fazer a continha de valuation, você traz o valor futuro ao valor presente, é uma taxa de desconto, essa taxa de desconto é a taxa de juros. Se ela fica maior, a empresa vale menos. Toda essa história acende uma luz vermelha no painel e essas empresas, o preço desses ativos, né, tanto da bolsa que está performando muito bem, quanto das empresas de tecnologia principalmente, porém, as pessoas continuam se perguntando se vai vir essa correção mesmo, se é a hora de sair. Bom, de fato, com a taxa de juros mais alta, a retirada dos estímulos, essa expectativa de juros mais alta no mundo todo, tornam os ativos de renda fixa, aqueles investimentos mais conservadores, um pouco mais rentáveis. E isso tira um pouco do capital do risco, né? A galera vê lá aquilo que é mais seguro, digamos assim, pagando melhor, o dinheiro foge. A grande verdade é que a nossa perspectiva continua sendo muito positiva para esses ativos. O americano ainda está com muita poupança, tem muito dinheiro guardado. Óbvio, sempre bom monitorar, né, acompanhar, porque com essa história toda da inflação mais alta e esses juros subindo, pode sim mudar essa história, a gente precisa acompanhar de perto, mas a perspectiva continua sendo positiva, inclusive do nosso time que está sediado lá em New York, acompanhando de pertinho. Mas vale lembrar, seja em New York ou aqui, diversifique a sua carteira de investimentos, pra você não passar perrengue nem entrar em pânico nesses movimentos de volatilidade que a gente tem visto até aqui, o Mercúrio retrógrado, chama como você quiser. E se você se interessa sobre esse tema das empresas de tecnologia, a gente gravou um episódio do nosso podcast, o Fala Rico, discutindo mais sobre o tema. Para acessar é só ir na sua plataforma de áudio predileta ou ir no link aqui da descrição. E vamos agora para o nosso quarto ponto, a economia brasileira. Sejam todos bem-vindos ao juros contracionista. Bom, você deve estar se perguntando o que significa esta bendita história de contracionista. É quando a taxa de juros ela atinge um ponto onde ela começa a desestimular o consumo. Ela segura as rédeas, ela puxa as rédeas do consumo para trás para tentar controlar o nível de preço e, como consequência, a inflação também. É justamente nesse campo que o Banco Central brasileiro está entrando agora, porque a gente viu uma inflação andando mais alta agora nesses últimos meses e isso acendeu uma luzinha vermelha no painel do Banco Central que precisou fazer esse movimento de alta de juros para segurar esses preços que estão subindo e a inflação que sobe junto. E como o Banco Central está fazendo isso? Bom, ele subiu a taxa de juros em 1 ponto percentual na última reunião, saindo de 5,25 para 6,25 ao ano. Já anunciou que vai fazer mais uma alta da mesma magnitude na próxima reunião, agora em outubro, de mais 1 ponto percentual, ou seja, saindo de 6,25 para 7,25, e esse processo deve continuar até o começo do ano que vem, e aí ele encerra esse ciclo de alta e
esse processo para fazer essa contração da economia, segurar as rédeas da economia e tirar o cavalinho da chuva, né, da inflação. Essa é a ideia do que está acontecendo e por isso a gente está se sentindo aí bem-vindo a esse território da contração na taxa de juros. Bom, se o Banco Central está tirando o cavalinho da inflação da chuva, o problema é que não tem chuva, né? Nossa crise hídrica vem piorando, piorou em setembro, estamos com falta de chuva e ela que é tão importante para produção energética no país. Essa história toda somada indica o quê? Provavelmente a gente vai ter um crescimento menor em 2022 do que a gente esperava. E aí, isso também acende um painel e mostra pra gente que essa história aí de Mercúrio retrógrado vai continuar também um pouquinho mais adiante aí pro ano que vem. E se você achou que o último mês foi volátil, se prepara. O negócio vai continuar sendo rock and roll daqui pra frente, sim. E lembrando, estamos a um ano das eleições aqui no país, ou seja, o dado que mais chamou a atenção foi o que a volatilidade da bolsa, na verdade, nem muda tanto assim no período de eleição e fica dentro dos patamares comuns que a gente já está acostumado em Ibovespa. Ou seja, não precisa de eleição para o negócio balançar. Marcalmo nunca fez marinheiro bom, né? Então o investidor brasileiro aqui já está treinado para esse tipo de evento, para esse tipo de volatilidade. Por isso, diversificar e focar no micro é a chave do sucesso para a Bolsa Brasileira. O que é focar no micro? O investimento micro dentro da Bolsa é quando você olha empresa por empresa, caso a caso, você estuda a empresa e você investe nessa empresa pensando em se tornar sócio dela no longo prazo, focar nas características daquela companhia. E essas empresas, quando elas são de boa qualidade, têm uma boa gestão, bons projetos, elas provavelmente vão entregar valor independentemente do cenário macro. Então, se o cenário macro não andar bem, elas podem continuar entregando retornos bem atraentes para os seus acionistas. Por isso, focar no micro. E como que a gente tem recomendado fazer isso? Continuar focando em empresas de qualidade, que a gente chama de high quality, que são essas empresas que têm aí um nível, um padrão de qualidade mais elevado, uma execução muito bom, um bom management, um controle de endividamento, geração de lucro consistente. Essas empresas devem passar bem por esse cenário de turbulência, né? E você consegue permanecer investido olhando para janelas mais longas, sem entrar em pânico no curto e médio prazo, que deve balançar bastante sim daqui para frente. Por isso a nossa recomendação para focar nessas empresas. E na Reconnect a gente já tem uma cesta de empresas de alta qualidade que estão baratas frente ao seu histórico. Para acessar é muito simples. Vai lá na Reconnect que o material já está todo lá e é feito pelo nosso time aqui da Rico. Esses foram 5 pontos de atenção para investir em outubro. Espero que eles te ajudem a atravessar de forma mais tranquila esse Mercúrio retrógrado que a gente está vendo no mercado. Aliás, comenta aqui embaixo qual desses 5 pontos é o que mais te preocupa, o que mais chama a sua atenção. Não esquece de deixar seu like também, seguir o canal, porque a gente está publicando muita coisa legal aqui no canal do YouTube da Rico. E se você curte conteúdo de qualidade como esse, é só você acessar a Reconnect. A gente tem muita coisa por lá, tá recheado. Vou ficando por aqui, mês que vem a gente tá de volta. Um beijo, tchau!